Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de trazer novidade, né? Como eu havia prometido ontem, estou aqui em mãos com um estudo que foi publicado na sexta-feira lá no Congresso Americano de Endocrinologia. Esse aqui é o TRAVERSE Trial. Foi um estudo que avaliou a segurança da terapia de reposição de testosterona em homens com alto risco cardiovascular. E esse estudo é importante porque ele mostrou, né, os resultados dele nos passaram uma maior segurança na realização da terapia de reposição de testosterona nesse grupo de homens. Então é um resultado que ajuda a diminuir um pouquinho do preconceito e da insegurança que ainda existia em fazer terapia de reposição hormonal nesse grupo de homens. Então hoje a gente vai discutir um pouquinho os resultados, os achados desse estudo, tá certo? E eu peço para vocês para me acompanharem aqui, tá bom? Então assim, o que foi importante é que é o seguinte, esse estudo juntou 5.246 homens, não foi nenhum, nem dois, nem três. Eu estou falando isso porque já vai fazer um link com outro vídeo que eu estou para postar essa semana. Eu ia até postar hoje, mas esse de hoje teve mais prioridade, mais urgência no assunto. E aí se vocês acompanharem as próximas postagens, vocês vão conseguir fazer o link com o que eu estou falando aqui hoje, tá certo? Então, mais de 5.200 homens entre 45 e 80 anos, tá certo? E esses homens foram divididos em dois grupos. Um ficou no grupo testosterona, praticamente metade deles ficou no grupo de testosterona, fazendo terapia de reposição com gel de testosterona, e outro grupo ficou no grupo placebo. Esse grupo placebo recebeu um gelzinho placebo que não tinha hormônio, certo? Então, para vocês entenderem, o grupo placebo não estava em reposição hormonal, em reposição de testosterona, certo? Então tivemos esses dois grupos e a média ali dessa reposição era deixar a testosterona desses caras entre 350 a 750. Essa era a meta que eles estavam utilizando ali no estudo, tá certo? O que é que esses pacientes apresentavam antes de iniciar os estudos, né? Eram homens classificados como homens que apresentavam um alto risco cardiovascular ou já tinham alguma doença cardiovascular prévia, certo? Então, como é que foi a definição disso aí? Eles classificam aqui homens que já tinham doença cardiovascular prévia, homens que já tinham doença arterial coronariana, evidenciada em angiografia, doença cerebrovascular ou doença arterial periférica, certo? E com relação a alto risco cardiovascular, eles colocaram homens que tinham pelo menos 3 desses seguintes achados: hipertensão, dislipidemia, tabagismo, doença renal em estágio 3, diabetes, proteína C reativa, que é a PCR aumentada, idade maior que 65 anos ou score de cálcio aumentado, certo? Então, esses eram os critérios desses homens. Então, além da idade, né, além de meia idade ou homens mais velhos, né, ia de 45 a 80 anos, eles também eram homens com algum critério para alto risco cardiovascular, certo? E o que é que foi investigado, qual era o objetivo desse estudo? Esses homens foram acompanhados por cerca de 21 meses, certo? E o intuito do estudo era avaliar, né, observar desfechos cardiovasculares maiores. O que é isso? Aqui eles classificam como morte por causa cardiovascular, infarto agudo não fatal e AVC também não fatal, certo? Então esses foram os principais pontos, né, que foram avaliados, acompanhados ao longo desses 21 meses. E o que é que foi achado, pessoal? Esses eventos aí que eu falei, né, morte, infarto e AVC nesse grupo, como é que ficou dividido? Desses homens, né, 182 homens do grupo testosterona apresentaram algum evento cardiovascular ao longo desses 21 meses, enquanto 190 no grupo placebo apresentou esses efeitos, tá certo? Então, esses eventos. Então, a gente vê uma quantidade absoluta em números maior no grupo placebo do que no grupo testosterona, certo? Isso já daria para tirar algumas conclusões. Outra coisa que ele avalia aqui também, né, que ele descreve, é que esses homens, né, que estavam nos dois grupos, todos eles apresentavam testosterona abaixo de 300 antes da reposição. Em dois momentos foram dosados, essa testosterona estava abaixo de 300 e eles também apresentavam sintomas de testosterona reduzida. Então aqui ele bota nesses sintomas desejo sexual ou libido reduzido, diminuição das ereções espontâneas, fadiga ou energia reduzida, humor depressivo, redução de pelos axilares ou púbicos
e redução na frequência do barbear, né, da depilação. O homem geralmente quando tem testosterona baixa pode ter mais queda de cabelo, ou então dificuldade na renovação da barba, tá certo? Dos pelos corporais. E também colocou aqui fogachos, ondas de calor, certo? Então eram alguns dos sintomas que apresentavam esses pacientes aí, certo? Então só para vocês terem uma noção de como estavam divididos esses dois grupos aí, ok? Então como vocês podem ver, né? Eram homens de meia idade ou idade avançada que apresentavam já algum grau de risco cardiovascular, e somado a esse risco cardiovascular, os caras também tinham hipogonadismo, tinham testosterona baixa e sintomas da testosterona baixa. Para metade deles foi dada testosterona e a outra metade ficou ali no grupo placebo, tá certo? E foram acompanhados aí ao longo de 21 meses, ok? Então aqui um outro quadro que mostra alguns resultados interessantes, alguns pontos interessantes, é que um outro fato curioso foram alguns achados que não eram esperados e que foram encontrados no lado do pessoal que usou testosterona, né? Alguns achados não esperados, como eu falei. Esse grupo teve um risco um pouco aumentado de arritmias não fatais, né? Teve 5% dos pacientes que fizeram uso de testosterona desenvolveram algum grau de arritmia não fatal, enquanto que no outro grupo do placebo foi 3,3%. Fibrilação atrial, que também é um tipo de arritmia, 3,5% no grupo testosterona, contra 2,4% no grupo placebo. E injúria renal aguda, né, lesão renal aguda, 2,3% no grupo testosterona contra 1,5% no grupo placebo. Então, o estudo chama a atenção para esses resultados de alguns eventos aí que teve um pouco de risco aumentado no grupo testosterona, mas uma coisa que ele não detalhou aqui, não era um objetivo do estudo, não foi detalhado como é que ficou a questão da melhora dos sintomas do hipogonadismo. Então, como é que ficou aí os caras que usaram testosterona e os que não usaram com relação aos sintomas que eles tinham lá de disfunção erétil, de libido baixo, humor depressivo? Isso não foi avaliado, isso era uma informação que poderia ser interessante para enriquecer mais esse estudo, mas não foi detalhado aqui porque realmente era um estudo para avaliar a segurança cardiovascular, certo? Então, nesse ponto, o estudo teve êxito, né? E ele finaliza aqui o estudo com a seguinte frase, né? Estudos controlados já mostraram que o uso de testosterona em homens mais velhos aumenta a função sexual, aumenta volume e densidade mineral óssea, corrige anemias inexplicadas e reduz sintomas depressivos moderados, né? Então, assim, esses achados, né, esses benefícios já eram conhecidos. O objetivo do estudo era realmente avaliar a questão do risco cardiovascular, e a conclusão é que a testosterona, em comparação com o placebo, né, ele coloca aqui, cadê meu Deus? Terapia de reposição de testosterona foi não inferior ao placebo no que diz respeito à ocorrência de eventos cardíacos maiores durante um acompanhamento aí de cerca de 22 meses. Ou seja, não é que a terapia de reposição é protetora com relação ao placebo, mas ele é não inferior em termos de aumento no risco de eventos cardiovasculares, certo? E aí finaliza também dizendo: nossos achados com relação à segurança cardiovascular da terapia da testosterona pode facilitar uma consideração mais informada sobre potenciais benefícios e riscos da terapia de testosterona em homens de meia idade ou mais velhos com hipogonadismo. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje, um pequeno resumo do que foi esse estudo. Um estudo bastante amplo, né? Mais de 5 mil homens envolvidos, mais de 20 meses de acompanhamento, e no final a gente conseguiu ver que realmente a terapia de reposição de testosterona não aumenta risco de eventos cardiovasculares, mesmo em homens que já têm um risco cardiovascular aumentado, certo? E sabendo, né, conhecendo os possíveis benefícios que essa terapia pode trazer, inclusive são citados aqui no artigo, eu acho que é mais uma coisa que ajuda, né, a gente quebrar justamente esse preconceito e essa desinformação com relação à terapia de reposição de testosterona. Então, pessoal, artigo novinho, novidade aí no mundo da medicina para vocês. Se vocês gostaram, compartilhem aí com mais alguém que possa se beneficiar. Se você está em terapia de reposição de testosterona ou conhece alguém que está, se você conhece algum homem que se enquadra
nesses grupos de risco, né? Eu acho que a gente tem que sempre tentar trazer, né, traduzir a informação médica para o grupo de pacientes que mais pode se beneficiar. Tá certo, pessoal? Vou finalizando por aqui, o vídeo acabou ficando mais longo do que eu planejava, tá certo? Mas espero que possa ter ajudado vocês a conseguir, né, conquistar um pouco mais de conhecimento a respeito do tema. Beleza, pessoal? Em breve vai ter mais vídeo aqui falando sobre terapia de reposição de testosterona, riscos, benefícios, então fiquem ligados. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado por me acompanharem até aqui e até a próxima.